Pessoal, os árabes, simplesmente os árabes estão chegando os árabes nas terras iranianas. E isso marca o fim do Irã antigo e o início da Idade Média iraniana. Vem comigo porque você não pode perder essa aventura. E aí, não esquece de curtir e se inscrever no meu canal. Sim, os árabes estão chegando. Calma, gente, a gente precisa entender o contexto que aquela região e a Europa também e a Península Arábica estavam vivendo. No último vídeo, nós falamos do segundo grande império persa, os Sassânidas. Bem, e os Sassânidas, eles se desgastaram muito com as guerras com os bizantinos. Lembram que os partos tinham se desgastado com as guerras com os romanos? E os Sassânidas continuaram essa luta, né? Ali era uma constante guerra, né? Ali era uma região de constante transformação. Então eles estavam lutando muito contra o Império Bizantino, que nada mais era do que o Império Romano, que com a sua crise foi dividido entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Então os Sassânidas estavam desgastados com essa luta constante com o Império Bizantino. Além disso, falavam que lá tinha muita corrupção, os impostos estavam altíssimos, ou seja, crise econômica. Crise econômica, gente, significa o quê? A gente já falou em vários vídeos. Transformação e espaço aberto para a chegada dos árabes que estavam vindo com uma nova ideologia, com uma ideia, né, de religião do islamismo, pregando o islamismo e utilizando uma estratégia militar. E qual era a missão dos árabes? Era levar o islamismo aos povos que não conheciam Alá. Para isso, utilizaram uma estratégia militar para a sua expansão. O Império Persa Sassânida foi inicialmente derrotado pelo Califado Ortodoxo, cuja capital ficava em Meca, que foi sucedido pelo Califado Omíada, que transferiram a capital de Meca para Damasco, na Síria, seguido pelo Califado Abássida, que transferiu a capital de Damasco para Bagdá. O primeiro a penetrar no Irã foi o denominado Califado Ortodoxo, que foi um império árabe islâmico fundado em 632 após a morte de Maomé e que durou até 661. Esse califado é caracterizado por um período de 25 anos de rápida expansão militar e foi governado pelos primeiros 4 califas do Islã. O primeiro califa era um companheiro muito próximo de Maomé e iniciou a conquista da Península Arábica. Depois ele foi sucedido por Omar, que deu continuidade à expansão, conquistando a Pérsia e a sua capital, lembram dela? Ctesifonte, depois de um cerco que durou 2 meses. No Museu Nacional do Irã, em Teherã, foi possível a gente conhecer um pouquinho mais desse período. E foi possível observar que os primeiros artefatos islâmicos no Irã mostram notável influência da arte sassânida, o que torna difícil, gente, distinguir o estilo islâmico primitivo daquele do sassânida. Os árabes inicialmente pediam apenas lealdade ao pagamento de tributos, e assim as moedas sassânidas continuaram a ser emitidas. Por volta de 640, ainda no califado de Omar, foi produzida uma moeda que mostra bem a transição entre essas duas culturas.
Nessa moeda tinha o rosto de um Shah sassânida e nas bordas tinham inscrições em Kúfica, que é uma escrita árabe, que é uma escrita de forma angular e retilínea, exaltando Alá nas bordas. Então mostra bem essa transição e essa mistura, né, da cultura árabe com a cultura persa. Omar, gente, foi assassinado em 644 e foi sucedido por Otomão. No reinado de Otomão, os sassânidas ainda não tinham entregue todos os pontos e continuaram lutando para conquistar os territórios perdidos. Contudo, o último Shah sassânida foi assassinado em 651 e o Império Sassânida deixou de existir. No entanto, o padrão sassânida de arte perdurou por algum tempo após a tomada islâmica. Otomão foi assassinado e houve o início da Primeira Guerra Civil dentro do Califado Islâmico. A guerra era basicamente devido à divergência de quem assumiria o califado. Essa guerra, gente, consolidou permanentemente a divisão entre os muçulmanos sunitas e xiitas, que eu já expliquei a diferença em outros vídeos do canal. Corre lá para assistir. Essa guerra era principalmente entre aqueles que apoiavam o primo de Otomão e aqueles que apoiavam o califa Ali, que era primo e cunhado do profeta Maomé. A guerra foi decidida em favor, né, da facção contrária a Ali e estabeleceu aí o califado omíada. Os omíadas serviram-se do sistema administrativo persa e transferiram a capital para Damasco, na atual Síria. Na verdade, podemos dizer que os iranianos deram um grande presente para os árabes, que eram formados por várias tribos que foram unidas em torno do islamismo. Os iranianos deram de presente toda a experiência que eles tinham de uma antiga e bem estabelecida civilização, que os governantes árabes incorporaram avidamente, incluindo as formas de governar, de cobrar impostos e até de estabelecer uma arquitetura monumental. Nesse período, seguiu-se ainda um processo prolongado e gradual de islamização imposta pelo Estado, transformando radicalmente a vida na Pérsia, sendo que a maioria que seguia o zoroastrismo foi perseguida, havendo a destruição de bibliotecas e templos e inicia-se a construção de mesquitas. Na cidade de Yazd está a mesquita mais antiga do Irã, e foi construída no local que antes era um templo do zoroastrismo. Não visitamos, mas dizem que ela está bastante danificada. Outra curiosidade era que as primeiras mesquitas árabes construídas não tinham domos. Assim, os domos teriam sido uma brilhante contribuição dos engenheiros iranianos, e o uso de domos nas mesquitas teria começado no Irã e se espalhado por todo o mundo. Um dos domos mais conhecido e que foi construído durante o Califado Omíada é o Domo da Rocha em Jerusalém, datado de 685 e declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1981.